Bom dia, igreja. Bom dia. Maranata. Senhor, vem. É um prazer estar com vocês. Eu pedi só comentar um pouquinho o microfone. Na verdade, como o irmão João falou, é o quarto ano seguinte que eu estou com vocês. Desde 2021, quando iniciou essa pandemia aí, que foi uma coisa muito doida, né? Mas aqui estamos pela graça e misericórdia de Deus. Então, é um prazer estar com vocês. E posteriormente vocês receberam um livro aí, O Segredo da Saúde. É um presente que eu trouxe para vocês lá do meu distrito. Talvez esse material você já conhece, mas poderá abençoar vocês aí, ou abençoar alguém que você quiser doar de presente. Sinta-se à vontade, fazer material para você usar na sua casa, com a sua família e com o seu amigo, tá bom? Hoje eu quero falar esse tema aqui: sem lugar para se esconder. Será que de fato existe isso? Deixa eu pegar aqui o óculos, que agora a idade, a gente vai ficando mais jovem, sabe como é que é, né? Você precisa de usar uma segunda visão de raio-x para poder enxergar melhor. Mas quando você olha para esse tema, o que vem na sua mente? No ano de 79 depois de Cristo, aconteceu algo bem interessante que talvez você já ouviu falar. Você já pode ter, talvez, assistido filmes sobre essa matéria. Mas vamos falar um pouquinho aí sobre Pompeia. Esse local, onde ocorreu no ano 24 de agosto do ano 79 depois de Cristo, antes de Cristo. Surgiu como qualquer dia de verão, onde as pessoas estavam tranquilamente vivendo como se nada estivesse acontecendo, porque a cidade de Pompeia era uma cidade rica, os romanos ali dominavam ela. E o fato interessante é que nessa cidade existiam várias lojas, ali estava o padeiro, e ele colocou 81 pães para assar. E ali, o mais interessante é que o freguês colocou as moedas em cima do balcão, ali para comprar o vinho ou comprar o pão ao mesmo tempo. Mas o fato interessante é que um terremoto sacudiu Pompeia. E aqueles 20 mil moradores que ali existiam, basicamente conseguiram se salvar. Porém, 10% daquela população, 2 mil, morreram ali. Hoje, lá no Museu da Itália, existe corpos que estão ali em forma de pedra, para mostrar o que aquele vulcão fez, o Vesúvio. E ali existe forma de homens, existe pão, existe moeda, ouro, e 19 séculos se passaram, e são preservadas a vida daquelas pessoas em forma de pedra, para mostrar o perigo de que foi avisado, mas ninguém aceitou sair daquele lugar. Tudo permanece, e agora nos faz lembrar que uma escolha pode levar para a vida ou pode levar para a morte. Você já parou para se perguntar: existe algum local que você procura sem se esconder? Ou seja, um local sem para se esconder? Já aconteceu com você isso? Você já ouviu dizer assim: olha, eu não soube colocar a minha cara quando alguém expressou essa frase para mim. Eu fiquei sem esconder, não tive local, não tive autonomia para fazer aquilo. Mas essas pessoas se perderam. De 22 mil pessoas, 20 mil se salvaram, e 2 mil se apegaram. Alguns colocaram um travesseiro sobre a cabeça, para que quando o vulcão caísse, pudesse se salvar. Ou se pegaram moedas de ouro, ou se pegaram pães, ou se pegaram a moeda que ficou no balcão, ou se pegaram coisas. Mas ali fala que 2 mil pessoas se perderam. Aconteceu 25 de agosto, no ano de 79 depois de Cristo. Aqui está sendo, não sei se pode apagar essa luz da frente aqui, só o pessoal enxergar um pouquinho melhor. Dá para você levar melhor? Aqui está essa cidade, hoje apenas ruínas, tá? Do que era passado. E aqui aconteceu um vulcão que entrou em erupção
e levou as pessoas a perecer. E hoje em dia está aqui nos corpos, petrificado, como exemplo lá no Museu da Itália do que ocorreu com as pessoas ali. E aí você fica se perguntando, hoje nós temos o planeta Terra que está caminhando para isso, e a Pompeia que foi destruída. O mundo está hoje vivendo, igreja, o mundo está à beira de um colapso, ou seja, à beira de uma bomba atômica, aonde você vê guerras, terremotos, fome e doenças incuráveis. Você vê que o ano está terminando e continua as confusões ou as confusões do mundo afora. É como uma pessoa que está sofrendo um ataque epilético. É o mundo que estamos hoje vivendo, cada vez mais corrompido por causa do poder e do dinheiro. E aí você vê que alguns dizem que o mundo irá acabar essa data aqui. Já ouviu isso aí? Sim ou não? Quando já ouviu isso? Já ouvi muitos comentários. Eu já vi até de teólogos cristãos dizendo que o mundo poderá chegar em 2027, o fim dele. Será que é isso que a Bíblia diz? Pois o título é sem lugar para se esconder. Vamos ver o que a Bíblia sugere a respeito disso. Quando pensamos no destino de Pompeia, não podemos deixar de perguntar se o povo lá ouvia ou já tinha ouvido falar de Jesus. Mas ali diz que tinha uma cruz que alguém colocou ali, e provavelmente alguém havia falado sobre a cruz, sobre Jesus, mas não aceitaram a salvação. Qual a relação entre a queda de Pompeia e o futuro do nosso planeta? Será que o tempo está esgotando para nós também? Uma coisa para mim, você parar e pensar: será que está terminando? Veja aqui, no Novo Testamento contém 260 avisos claros sobre a crise final. Isso é o que está para acontecer. Por mais que nós passamos aí o Natal agradável, quantos passaram o Natal agradável? Quantos alimentaram bastante? Muitos doces, muito chocolate. Bacana isso. Passar entre amigos, familiares, entre irmãos da fé. Quantos ganharam muitos presentes? Esse ano foi o ano que eu mais ganhei chocotone e panetone. Por que pareça, eu não sei de onde surgiu tanta bênção assim. Eu agradeci aqueles que doaram. Só para você ter uma noção, eu estava numa igreja domingo passado, gravando isso daqui, esse vídeo, porque talvez não, por que está gravando? Porque eu tenho um canal no YouTube, já são quase 1000 seguidores, então sempre tem que estar gravando para estar postando lá. E aí gravei o irmão pregando, e aí quando terminou o culto, uma irmã chegou bem discretamente para mim e falou: aqui, eu tomo aqui uma lembrança para você. E depois no meu bolso, e aí depois que fui olhar o valor em dinheiro. Eu não pedi ninguém nada aqui, não fiquei grato com aquilo. Depois chegou outro aqui que toma aqui um panetone, o outro deu um chocotone. Eu fiquei achei aquilo engraçado. Foi o ano que eu mais recebi panetone, chocotone, e simplesmente, ou seja, você não pede, você não fica, às vezes, se jogando algum ponto para alguém diz: não, a coisa aconteceu naturalmente. E aí eu pensei assim: bom, às vezes a Bíblia diz: é mais alegre quem doa do que recebe. Fiquei feliz com aquilo. Pequenas lembranças, e também doei algumas lembranças com algumas pessoas também, entre esses livros, outras coisinhas básicas com algumas pessoas. Mas a Bíblia diz o quê? Que há 260 avisos falando sobre a crise final. Abre sua Bíblia agora em 2 Pedro capítulo 3. Vamos fazer uma leitura desse capítulo? 2 Pedro capítulo 3. A gente vai ficar nesse capítulo aí, tá? Tem outros capítulos da Bíblia, mas eu não vou ler todos. Você pode anotar para você ler em casa. Depois, se você quiser nos acompanhar pelo canal o nome do canal é Canal Voz Ativa, e você coloca na frente o nome dele é Martins, e aí você poderá nos acompanhar ali, ajudando aí com o seu comentário, com a sua inscrição, com o seu like. Isso é o presente que você pode nos ajudar a ser o servidor do nosso caminho, nosso canal. O canal Voz Ativa, Daniel Martins, tá bom? Como você acessa lá e nos ajuda na sua inscrição lá.
2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1 em diante, tá bom? Mas para você achar, o texto está aqui na tela, bem pequenininho aqui, 2 Pedro 3, a partir do verso 1 até o final. Vamos ler esse capítulo inteiro, vamos entender a questão da palavra do Senhor para nós ver. 2 Pedro, capítulo 3. Todo mundo achou? Amém? Vamos ser embora. Então agora eu convido você, da forma que você está, vamos curvar nosso assunto, vamos falar com nosso Deus. Santo e bom Deus que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Ó querido Jesus, divino Espírito Santo, com a tua palavra aberta, pedimos a ti que o Senhor ilumine, que o Senhor nos ajude na compreensão da tua palavra e também na prática da mesma. Abençoe a cada irmão e irmã que esta manhã, a cada jovem, a cada criança, que teu Espírito Santo nos envolva, Pai, que o eu, tudo seja retirado de nós e habite em nós a tua presença e a unção do Espírito de Deus. Dá entendimento da tua palavra, fale a mente e o coração de cada um de nós, rogando essas bênçãos e as agradecemos humildemente, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Amém. 2 Pedro 3, a partir do verso 1, assim diz o Senhor: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Verso 2: Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Verso 3: Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão o quê? Escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo, verso 4: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente, verso 5, esquece que de longo tempo houve céus como bem terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água, quer dizer, o dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Verso 8: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Verso 9: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Verso 10: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos da terra se desfarão, abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Verso 11: Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem o quê? Em santo procedimento e piedade. Verso 12: Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Verso 13: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperando novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Verso 14: Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos para seres ou seres achados por eles em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada,
ao falar acerca desses assuntos, no verso 16, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas ou cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Verso 17: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelados, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais ou decaia da vossa própria firmeza. Antes, verso 18: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Se vocês perceberem aqui, que na Bíblia falou sempre a palavra céus. Pergunto para a igreja: quantos céus existem? 3. Algumas pessoas dizem que é 7, na questão do cientificismo, né? Outros falam que é 12 e assim por diante. Mas são 3 céus que existem. Só para relembrar um pouquinho. Primeiro céu, qual seria a igreja? O céu, qual é o nome? Céu atmosférico, o qual nós vemos aqui até 70 metros de altura, com oxigênio a gente consegue ficar tranquilo. O segundo céu é o céu sideral. A gente já precisa de um oxigênio, ou seja, de um cilindro ou de um balão, para a gente sustentar no segundo céu, que é os astros. Uma vez, eu tenho falado assim: Dona Maria, o que é astro? E ela disse assim: astro para mim é Paul McCartney, Michael Jackson, Tina Turner e assim vários outros. Eu falei: não, mas é um pouquinho diferente. Aí que eu comecei a explicar: eu entendi agora, Daniel. O segundo céu seria estrela, planeta, galáxia, assim por diante. Veja que ela entendeu um pouquinho diferente, a gente viu bastante. E o terceiro céu é o paraíso onde Deus habita. A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 12, você já conhece o texto, que Paulo teve a visão e ele viu que o terceiro céu e o paraíso onde Deus habita, que é fora da terra. Então note que foram 260 avisos do que está para acontecer num plano futuro que não está muito distante e que ao mesmo tempo está acontecendo na atualidade, que é as guerras, os terremotos, as fomes, as doenças incuráveis, falsos profetas, falsos cristos e muitas coisas decorrendo, antecipando a vinda de Jesus. O que falta então para Cristo voltar? O que falta hoje é Ele continuar incentivando a nós, pelo Espírito de Deus, a levar a sua mensagem adiante, a preparar você, eu me preparar e nós prepararmos outros para encontrar com Jesus, porque esse Jesus que o mundo, por mais que clame Ele apenas uma vez por ano, como Salvador, entendendo que Ele nasceu nessa data, mas a Bíblia diz que Ele não nasceu nessa data de 25 de dezembro, a gente sabe que é uma data pagã, mas Ele nasceu entre o mês de setembro e outubro, segundo os historiadores, pode ser mais ou menos nessa data, porque é uma data mais provável, porque a data do mês de dezembro, no hemisfério sul ou no Próprio Oriente, é um momento de geada, de frio, e não teria como Cristo ter nascido nesse período. Mas não vinha a ser o caso. O que importa é que Cristo deve nascer em nossa vida todos os dias, a todo momento. Portanto, nós entendemos que o que falta para completar a obra da volta de Jesus é o Evangelho verdadeiro chegar a todas as pessoas. Porque Deus não depende de nós, mas depende dele próprio mesmo para fazer essa obra. Mas Ele conta comigo e com você para que a gente possa levar essa mensagem adiante. E no versículo 3 de 2 Pedro aqui, note que tem pessoas que escarnecem, pessoas que não creem na volta de Jesus. Uma vez uma senhora disse para mim assim, eu perguntei assim: Dona Nilma, cadê a sua mãe? Ela disse assim: minha mãe está fazendo hora extra. Eu falei: a senhora crê na volta de Jesus? Olha, até agora não voltou, eu não sei se eu devo acreditar. E isso é uma pessoa estudada, uma pessoa de renome. Eu falei, pensei assim: puxa vida, ela dizendo que a mãe dela está fazendo uma hora extra e ela não mais acreditava na volta de Jesus. Não sei como é que ela está agora, se ela mudou esse pensamento dela.
Mas esse é o mundo que vivemos. Pessoas cristãs ou não cristãs escarnecem da vida de Jesus. No versículo 4, nós acabamos de ler aqui, muitos acham que as coisas permanecem como lá no começo, mas não é assim, porque as pessoas esquecem de que um dia haverá uma prestação de conta para quem, igreja? Para Deus, dia do juízo. E no versículo 5, 6 e 7, a gente percebe aqui que, assim como nos tempos de Noé foi avisado que haveria um dilúvio, Deus já sabia que somente 8 pessoas seriam salvas. Alguém um dia questionou isso comigo. Por que, se Deus sabia que 8 pessoas seriam salvas, e por que Noé teve que construir a arca? Foi, amigo, Deus é Deus, nós somos seres humanos limitados. Então, se você quer saber, se prepara para encontrar com Jesus, e quando você estiver perante Deus, perante Jesus, você pergunta para Ele, porque a Bíblia diz o quê? Em Deuteronômio 29, que as coisas que pertencem a Deus, o quê? Pertencem a Ele, o que é para nós está revelado dentro da sua palavra. Então não cabe a mim para saber o porquê isso, o porquê aquilo, apenas entender de que Deus quer salvar a mim, quer salvar você, e ponto final. Agora, no versículo 7 de 2 Pedro 3, nós acabamos de ler, assim como o mundo foi entesourado para a água naquele período, agora será entesourado para o fogo que vai destruir tudo. Agora o versículo 9 é uma promessa magnífica para nós. O Senhor Deus, o que não retarda a sua promessa, ou seja, Ele é paciente, Ele é longânimo, esperando que todo mundo volte para Ele. Ou seja, a salvação de Deus é para todas as pessoas. Ele não faz acepção e nem distinção. A salvação não é para o branco, é para o negro, é para o rico, para o pobre, é para todas as pessoas desse planeta Terra. Então não faz acepção. Agora, quem faz acepção é quem? É eu ou você. Já aconteceu comigo de eu fazer acepção de alguém. Já aconteceu de você fazer acepção de alguém também. Já aconteceu de eu chegar num ambiente onde você tinha pessoas de classe alta um pouco para cima, ou um pouco abaixo, e as pessoas faziam o quê? A diferença. Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Quando já aconteceu isso com você? Ao você chegar num ambiente, alguém fazer uma acepção de você, por ela talvez ser um nível diferente. Há pessoas assim. Eu conheço pessoas que têm conhecimentos gerais acima do que o normal, e ele se diz o quê? Que é melhor do que você. Vamos achar isso? Vamos achar isso no meio da família, no meio do trabalho, no meio da faculdade, no meio de onde você trabalha, no meio do convívio com pessoas. Mas aí, quando a gente vai para a Bíblia, em Salmo 103, 11 e 12, fala que nós somos pó do pó. O ser humano, quando nasce, a Bíblia diz que ele vê o mundo de que forma? Nu. E vai para a terra? Nu. Não leva nada. Então por que a arrogância da glória? A arrogância do poder? Eu conheço pessoas assim. Aonde eu trabalhei agora, até o último momento, a gente percebe que há pessoas assim. Pessoas que são simples, no modo de dizer, ou seja, não tem muito bens materiais, mas se intitulam melhor do que o outro. E aí a gente vai e pensa o seguinte: quando vem a doença, resolve alguma coisa você ter valores altos? Resolve, igreja? Resolve você ter valores altos ou conhecimento geral quando vem alguma doença? Não. Nós somos pó do pó. E eu e você precisamos de quem? De Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso que diz claramente sobre esse aviso. Avançando um pouquinho mais aqui, diz que o dia do Senhor virá o quê? Como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, os elementos da terra que se desfarão serão destruídos. Ou seja, tudo que está sobre a terra vai ser destruído, nada vai ficar. Então, por que no título? Sem lugar para se esconder. Sabe por quê? As pessoas que hoje têm a oportunidade de aceitar esse evangelho. Qual que é o evangelho, igreja? Responde aí. Quem é o evangelho? Jesus é o evangelho. De não aceitar a Jesus, vão pedir para que as pedras, para que os rochedos escondam da face do Deus Todo-Poderoso.
morrer até com alguém que está no nosso meio. Já leu aquele livro? O livro do pastor Bulhão? Você entende ali que naquele livro, Conhecer Cristo é Tudo, diz que no momento a igreja de Deus, ou seja, o povo de Deus está dentro da igreja, mas pode estar o quê? Perdido. Porque o foco da igreja não é pessoas. O foco da igreja é quem? Jesus. Um dia atrás eu falei isso, né, lá na igreja onde eu trabalhei até o momento. Alguns ficaram alguém pensando assim, eu falei, mas essa não é a realidade. Eu não sou melhor do que você, o pastor não é melhor do que você, o líder não é melhor do que você, ninguém é melhor do que ninguém. Mas nós nos colocamos e nos achamos que somos melhor. Nós somos débeis, pecadores, defeituosos, caídos de quem? De Deus. Caídos de Jesus, caídos do Espírito Santo. Agora, vem aqui, ó. Será que há fogo armazenado na terra para o fim do mundo? Elas surgem agora, veja bem, segundo o estudo, tá? Isso aqui, o núcleo da terra tem uma temperatura da superfície do Sol a mais de 6.000 graus Celsius. Os materiais que compõem aqui, ó, é ferro e níquel. Então imagina então ali, a mais de 6.000 graus Celsius, a terra está subindo a temperatura. Por isso que hoje a gente fica uma coisa meio estranha, né? Você vê, quinta-feira choveu o dia todo, não foi? Lá fora, fresco, na rua, dentro de casa quente. Vocês perceberam isso? Ontem abriu o tempo, ficou um pouco mais fresco, fez calor. Hoje o sol está radiante, bonito, mas a gente sabe que faz um pouquinho de calor também. Bom, as temperaturas do núcleo terrestre são extremamente elevadas. Ferro e níquel estão aqui, ó, tá? Esse é o miolo do ferro e do níquel, tudo aqui dentro do Sol. Estão presentes no interior da Terra, lá no fundo da Terra. Magma dos vulcões é composta de ali traz elementos derretidos. Então, imagina um vulcão que está há muito tempo ali dormindo, de repente entra em erupção, aí sai as lavas e traz malefício para a terra. Monte Krakatoa, 27 de agosto de 1833, 36 mil pessoas morreram e destruiu 165 cidades. Foi considerada a segunda erupção vulcânica mais fatal da história. E esse vulcão mudou o mundo, tá? E aqui vem um dilúvio, que morreu ali diversas pessoas, outras pessoas foram salvas, e agora o mundo está sendo entesourado para o lago de fogo. Agora, a Bíblia diz, nós acabamos de ler em 2 Pedro 3, versículo 13, que Pedro ali escreveu, tendo a visão dada por Deus, que haverá novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Amém. Por mais que pareça ser demorada a vida de Jesus, mas ela está muito perto. Agora, eu não posso marcar a data da volta de Jesus. Eu entendo que quando eu entrei para a igreja em 1986, eu tinha 9 anos de idade naquela época, e as pessoas faziam uma somatória de datas e tentaram marcar a data da volta de Jesus para o ano 2000. 1000 passará, 2000 chegará. E não aconteceu, e passou-se. Aí veio 2012, o mundo vai acabar. Muitas pessoas guardaram água, guardaram comida, e naquele período eu estava trabalhando lá no Mato Grosso do Sul, cidade de Campo Grande. E aí alguém falou assim: olha, eu vou doar os meus recursos, dinheiro. Eu fiquei esperando para que alguém doasse, porque estava assinando aqui documento. Ele se doasse, vou sair aqui documento em cartório e não vou devolver. Mas não ocorreu isso. Por quê? Passou 2012, as pessoas que guardaram comida, água, a vida continua até hoje. Agora estou marcando para 2027. Alguns marcam para 2030, outros marcam para 2050, e assim vai. Enfim, as pessoas tentam marcar, mas a Bíblia diz que dia e hora ninguém sabe, somente Deus, o Pai, que sabe. Ou seja, quando Deus fala: filho, eu vou buscar meus filhos à terra essa hora e esse dia, ele vai avisar para Jesus, e então vai buscar nós aqui nessa terra. Bom, mas vós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, que habitam o quê? Justiça. Um novo céu e nova terra para mim e para você. Amém. A gente sabe que a justiça humana está sendo falha, né?
Não dá mais. A gente hoje respeita qualquer autoridade, viu, igreja? Mas confiar não dá para confiar. Não é verdade? Isso não quer dizer que eu estou fazendo apologia para você desrespeitar alguém, não. Respeita todo mundo, mas confiança somente em Deus. Amém. Esse é o nosso provérbio para a gente avançar. E aqui vem, ó, chegará um dia em qual você vai dizer: eu quero olhar para Jesus. Quem fala essa frase aqui? Vamos lá, todo mundo junto. Eu quero Cristo hoje e sempre. Essa deve ser a nossa frase, a minha frase. Eu quero Cristo hoje e sempre. Eu sei que a dificuldade que você passa, que eu passo, quando eu falo que eu sei, eu acredito que Deus sabe, tá? Não que eu sei que você passa, nem você sabe o que eu passo, mas Deus nos conhece muito bem e nós devemos buscar a Ele. Por que Deus, aqui vem a pergunta, ó, por que Deus parece estar atrasando a vinda de Jesus? Olha o que diz o texto aqui, ó, repetindo, ó, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, ou julga demorado, em outras versões, mas Ele é longano, paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, mas senão que todos venham o quê? Arrepender-se, que todos sejam salvos. Esse é o desejo de Deus. Mas 3 pontinhos, o ser humano faz a escolha. Um caminho estreito é um caminho largo. Cada um faz a escolha de que lado quer estar. Deus quer salvar todos. Está aqui, ó. Deus quer salvar todos os homens sejam salvos. Não vou ler aqui, mas você pode ler em casa, está 1 Timóteo 2, 1 a 6. Diz claramente, vou resumir aqui em poucas palavras, que Deus deseja dar salvação através de Cristo para a nossa vida. Amém. Portanto, Jesus, o que fala para você lembrar essa imagem aqui? Alguém se afogando. Quem estava se afogando lá no começo, que pediu, salva-me, foi quem? Pedro. Muitas vezes nós estamos afogando no mar, no dia a dia da vida, deixando Deus por alguma coisa, tocando Deus por alguma coisa. Então, Senhor, salva-me. Deus fala, filho, estou aqui, esteja a mão e Ele levanta cada um de nós. Portanto, vamos buscar Ele, porque Ele é o único que pode salvar. Então, depois você lê em 1 Timóteo 2, 1 a 6. Basta-nos o quê? Arrepender, voltarmos para Deus, porque hoje a cruz está o quê? Vazia, o túmulo está vazio. Pois que Jesus falou lá em João 3, que, em João capítulo 8, João capítulo 3, que quando Ele morresse, o que? Ele ia atrair todos para si. De fato, a cruz atraiu muitas pessoas e continua atraindo muitas pessoas hoje até Jesus. Quando você vai lá no Oriente Médio, você vê o túmulo de Jesus, túmulo vazio, e Cristo ali vivo no céu, mas algumas pessoas ainda esperam o Cristo vir. Ou seja, eles não creem em Jesus como Messias, creem como um homem que fez uma revolução, um homem que ajudou na história, mas não creem em Jesus como Senhor Salvador. Para nós que estamos aqui, a gente crê piamente que Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém. Portanto, vocês estamos aqui, não precisa ter medo, porque se a gente está em Jesus, a gente não precisa ter medo quanto à questão de não ter como se esconder, porque em Jesus a gente pode o quê? Se esconder, se abrigar. Amém. Lembra da galinha quando ela nos pintinhos vai das suas asas? Ela quer proteger. No ano de 1980, o Monte Santa Helena, esse daqui, ele entrou em erupção. Ali existia um homem chamado Sr. Henry Thoman. Ele tinha 84 anos, tinha sua lojinha. Ele jamais achava que aquele vulcão poderia trazer malefício para aquela cidade, porque ele viveu ali muitos anos, mas infelizmente ele foi enterrado com diversos materiais, foi enterrado com outras pessoas, porque o vulcão veio e o pereceu. Aqui está, esse é o antigo presidente dos Estados Unidos. Ele recusou a deixar a sua casa, apesar das ordens de evacuação. Ele foi morto com flux piroclástico, porque tomou conta do seu alojamento e enterrou a 150 pés, ou seja, 46 metros de profundidade. Ou seja, lá cobriu sua casa, cobriu a sua loja de detentos vulcânicos. E ele jamais falou que aquilo não ia acontecer, mas ele veio a óbito. Bom, aí vem a pergunta aqui, ó. Você tem medo do livro do Apocalipse?
ser ninguém tem medo. Mas algumas pessoas por aí dizem que tem medo do livro do Apocalipse. Nesse capítulo aqui, você já conhece, tá? Capítulo 6, versículo 12 a 17, que vem falando ali sobre basicamente a abertura do último selo, se não me engano, é a abertura do sexto selo. E aí, algumas pessoas têm medo, mas quem vai ficar com medo da volta de Jesus aqui? Somente aqueles que rejeitou a verdade e a Jesus. Porque rejeitar a Jesus e a verdade será o quê? Um suicídio. E aqui repete a frase, ó, eu quero Cristo hoje e sempre. Enquanto as pessoas que rejeitaram Jesus vão pedir para que as pedras do monte caiam sobre eles ou escondam da face do Deus Todo-Poderoso. Por isso que Deus fala, filho, ainda há tempo de graça. Aqui vem a pergunta para mim, você vai pensar: onde você estará quando o fogo chegar? Uma pergunta que cada um responder para com Deus, eu respondo para com Deus. Não responda para mim. Quando o fogo chegar, em que lugar nós vamos estar? O desejo de Deus, meu desejo, é que a gente esteja no grupo dos salvos. Salvos agora, não salvos depois. Salvos agora quer dizer o quê? Procurar agradar a Jesus Cristo. Como que eu posso agradar a Deus, igreja? Qual seria a primeira coisa? Me ajudem aí. Seria o quê? Começa com a letra O. Antes de obedecer. Tem uma outra coisa que a gente faz todos os dias. Muito bem, oração. Segunda coisa, estudar o quê? A Bíblia. Aí entra a obediência. Terceira coisa que eu devo fazer, que as reuniões que tem no templo, o que eu devo fazer? Estar na casa de Deus, que é os cultos, quarta, sábado, domingo, semana de oração, culto JA, pequenos grupos, classe bíblica, se envolver no trabalho do Senhor. E o último é falar do amor de Jesus para as pessoas. Relembrando, orar, estudar a Bíblia, vir à igreja e pregar o Evangelho de Jesus para as pessoas. Se eu e você, nós fizermos isso, não temos nada que preocupar ou decepcionar, porque vamos estar escondidos aonde? Nos braços de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Portanto, o fogo será para aqueles que rejeitarem Jesus e a sua verdade. Se você conhecer Jesus, como diz aqui, você terá onde o quê? Se esconder, não é isso? Ficará seguro no seu amor. Aqui, lembre-se que Jesus foi o quê? Ele deixou o céu, veio à terra, vestiu a forma humana, Deus escolheu a Virgem Maria, Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Depois de 9 meses o menino nasce. Alguns falam que foi numa caverna, onde os animais ficavam, um estado no qual bem escuro. Às vezes o menino nasceu com animais do lado, não tanto confortável, porque quando se mostra nos filmes, naqueles desenhos, ou nos presépios, coloca uma coisa bem bacana, né? Mas foi muito sacrifício, foi muito sofrimento. Então, quando você pensa em Natal, pense em tristeza, não alegria. Porque o Salvador nosso, deixar a glória, vinha a essa terra, encarnado de forma humana, com a forma divina. Agora, depois o menino nasce. Depois de 8 dias, o menino é circuncidado e ao mesmo tempo é apresentado ao templo. E depois, 2 pessoas que estavam ali viram o Salvador Jesus, que foi Simeão e Ana. Os outros 2 que contemplaram. Veja que existiam várias pessoas, mas ninguém entendeu por que o menino nasceu. Mas Simeão, por ser sacerdote, e Ana entendeu. E agora o menino cresce, com a idade de 12 anos, o menino então estava diante dos líderes da época, comentando, falando ali da palavra de Deus, e os outros ficavam admirados com aquilo. E agora, mais tarde, o menino batiza, já se torna um adulto, ele se batiza, cumpre seu ministério de 3 anos e meio, depois morre numa cruz, é sepultado, ressuscita no 3º dia, passa 40 dias orientando 500 pessoas, está lá em 1 Coríntios 15, depois ele sobe para o céu, e agora esse menino Jesus, que agora é homem, vai voltar para buscar a cada um de nós. Então aqui, se eu e você estivermos seguros nesse Jesus, a gente entende que ele morreu por mim, e morreu por você, e morreu por toda a humanidade nessa terra. Então, terminando esse ano de 2024, último sábado,
a gente para e faz uma reflexão na nossa vida. O que foi, o que não foi, o que pode ser feito. As promessas que eu e você fizemos lá no final de 2023 para o início de 2024, a gente não cumpriu. Não se preocupe, peça a Deus força, peça a Deus coragem, fé e ânimo e pratique e para que você possa cumprir todos os requisitos para Deus, não para o homem ou para si próprio, mas para Deus. E aí a gente entende que esse Jesus, ele em breve irá voltar. Amém. E ele deseja salvar a mim e a você. Amém. Mas vamos para a próxima para a gente aí. Aqui nessa imagem você entende que é bem simples para a gente entender. Quando poderá submeter tudo isso? Um dia, o grande pregador Moody pregou numa série de evangelismo na cidade de Nova York. Sabe o que aconteceu? Ele falou para as pessoas assim, ó: o que faria de Jesus? Foi a pergunta que Pilatos fez, né, diante das pessoas: o que faria para Jesus? Sabe qual foi a resposta de Moody? Ele falou o seguinte: olha, pessoal, vai para casa, e aí na semana que vem vocês voltam para cá para a gente conversar, para que a gente possa entender o que de fato vamos fazer de Jesus. Mas aquela cidade estava em chamas, porque enquanto o amigo de Moody tocava a música, mal ele entendeu que morreu diversas pessoas. Eu pergunto para você essa manhã: o que você vai fazer de Jesus? Vai fazer como Pilatos? Lavar as mãos e deixar quieto? O tempo essencial. O que faremos de Jesus? A sua resposta vai decidir essa pergunta: de que lado você quer estar. Ficará seguro a provisão ser o seu amor, ou será o seu Salvador, o seu Senhor? Você decide. Mas vou responder de forma bem simples. A gente deve reconhecer que nós somos o quê? Pecadores. Eu mesmo sou pecador. Eu não estou em condição melhor do que você, porque eu estou aqui na frente, porque as pessoas estão me ouvindo agora no canal. Não, eu estou no mesmo patamar do que você. Eu quero ir para o céu, quero que você vá para o céu também, mas eu reconheço que eu sou pecador, dependente de quem? De Deus. Esses somos nós. Eu sei que há no nosso meio pessoas assim que infelizmente têm a autossuficiência, a arrogância. Isso no meio da igreja, no meio da família, no meio do trabalho, no meio do ambiente público, em qualquer ambiente, seja escola particular, seja escola pública, seja hospital, seja onde for, seja área militar, seja qual for, vamos achar isso. Mas nós somos pó do pó. Nós somos água. E precisamos reconhecer, esse é o primeiro passo. Reconhecer que somos pecadores. Preciso de Deus na nossa vida. E aí, o que eu devo fazer? Ele é Jesus, confessar Ele. Ele fala o quê? Que Ele é a videira. Nós somos o quê? O ramo. João capítulo 15, nós já estamos durante esses 3 meses inteiros. Entendemos de que sem Jesus não somos nada. Existe até uma música do Quarteto Comum que fala: vamos voltar ao princípio. Que princípio? É o começo de tudo. Lembra daquele primeiro amor, quando eu e você fizemos lá, quando você se batizou, quando eu batizei, quando nós batizamos? A gente sabe toda aquele gás, aquela influência, aquela coisa boa de querer transmitir Jesus para as pessoas, e com o passar do tempo aquilo vai ficando mais assim, equalizado, fica mais rotineiro, você não tem mais aquele pique. Já percebeu aquele jogador de futebol que ele começa a jogar bem no time, de repente ele já, a cozinha não mais joga, parece que ele começa a recuar? Nós devemos avançar. Amém. E aí, a Bíblia diz que esse Jesus virá. Ele virá resgatar quem o esperou. Posso confiar, Ele voltará. Amém. Esse Cristo irá voltar para buscar a mim e você. E a gente entende que devemos pedir a Deus, que mora no nosso coração, que Ele irá aceitar você da forma que você está.
da graça e caminho, mas Ele irá transformar a nossa vida e nos ajudar a ser nova pessoa, nova criatura, para que a gente tenha o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém. Apocalipse 21, 27 diz que aquele que foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro, esse terá o quê? A vida eterna. Porém, no verso 27 diz assim, ó, nela nunca mais ou jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam a abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Somente aqueles que estão escritos no livro do Cordeiro que vai dar a vida eterna. A minha pergunta final. Quem faz essa pergunta aqui? Você quer receber um abraço de Jesus? Com certeza. Quantos querem? Eu também desejo receber esse abraço de Jesus. Talvez junto com o cantor de mensagem essa manhã, eu gostaria que você pensasse um pouco nesse aspecto. Pode ser da luz, porque Cristo quer dar para nós esse abraço. Esse abraço não é somente um abraçozinho qualquer, mas é um abraço de vida eterna. Um abraço onde a gente vai poder viver para sempre com Deus. Enquanto ele canta, enquanto ele canta essa mensagem, eu sei que você pensasse nesse aspecto. Se Jesus voltar hoje, que você possa estar pronto para receber dele a vida eterna. Amém? Amém. Sonhos de Deus.
Ele quer salvar, perdoar, quer restaurar. Então, conforme o título, nós temos onde nos esconder. Esconder aonde? Em Deus. Amém. Agora, sem Deus, aí vai ser nota 0. Mas com Deus a gente pode ser 10. Tá bom? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus, suplicando Ele a bênção para nós, para a nossa família. O meu desejo, desde antes de fazer a oração final, que você e eu tenhamos um bom 2025. Amém. Eu sei que vai vir lutas, vai vir um monte de coisa, mas não vamos desistir de Deus, porque Deus é Deus. Amém? Oremos. Santo Deus, querido Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã. Obrigado pela lição da Escola Sabatina, pelos louvores que cantamos em teu nome. Obrigado pela tua palavra aberta agora. E rogamos, Senhor, que o Senhor escreva e continue mantendo o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Que o Senhor nos ajude e nos batiza com o teu Santo Espírito a continuar a fazer a tua santa vontade. Nós somos débeis, defeituosos, pecadores, mas nós estamos aqui contritos, arrependidos de tudo que temos feito de não ter agradado ao Senhor. Portanto, ó Pai, nos perdoa pelo sangue de Jesus. Purifica-nos e nos ajude, ó Deus, a viver e a obedecer a tua santa palavra. Mas tudo isso praticando os frutos do Espírito Santo, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Resumindo a palavra, equilíbrio. Porque se teu Espírito, ó Deus, nos estiver direcionando, guiando, nos dando sabedoria, nós estaremos agradando ao Senhor e fazendo a vontade de Deus Pai e de Deus que é Jesus Cristo. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa essa igreja, abençoa a liderança dessa igreja, ao pastor dessa igreja, a esse distrito. Abençoe cada pessoa aqui nessa manhã, representando sua casa, sua família. Que o Senhor Deus possa abençoar na vida espiritual, material, social, familiar, sentimental, profissional, estudantil, financeira. Abençoa-nos, ó Deus, em todas as áreas da nossa vida, para que o seu nome seja honrado e glorificado. E acima de tudo, mesmo que talvez não alcance tudo, mas que alcancemos o principal, a salvação, a vida eterna e o perdão que Cristo nos oferece agora e para sempre. Amém. Fique conosco, despeça-nos com a tua paz, com a tua bênção, com a tua proteção. Que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor e que teu Santo Espírito esteja entre nós. Amém. Obrigado por tudo, perdoa cada um de nós, conforte a cada um de nós, trazendo paz, alegria e a certeza da salvação e da vida eterna em Jesus Cristo. Amém. Obrigado por tudo, Senhor. E assim, todos juntos, vamos orar a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Se assente no seu lugar para a sua oração final, estarei à porta para cumprimentá-los. E um feliz 2025 na graça e na paz de Jesus.